As pirâmides do Egito cativam a humanidade há milênios. Elas permanecem como símbolos duradouros de um passado glorioso, testamentos da engenhosidade e ambição de uma civilização que floresceu ao longo do rio Nilo. Essas estruturas colossais, com sua geometria precisa e escala impressionante, continuam a inspirar admiração e espanto. Como os antigos egípcios, com tecnologia limitada, conseguiram construir maravilhas arquitetônicas como essas? As pirâmides não eram meros túmulos, eram expressões complexas de crenças religiosas e poder real. Elas foram projetadas para garantir a transição suave do faraó para a vida após a morte e solidificar seu legado no reino mortal. A construção desses monumentos exigiu um esforço monumental, envolvendo dezenas de milhares de trabalhadores, logística complexa e planejamento arquitetônico avançado. Apesar de séculos de estudo e especulação, a construção das pirâmides permanece envolta em mistério. Embora tenhamos desvendado muitos segredos sobre seu design, propósito e as pessoas que as construíram, alguns aspectos de sua construção continuam a intrigar arqueólogos e historiadores. A magnitude da tarefa, a precisão com que foram construídas e a tecnologia limitada disponível na época levantam questões intrigantes que continuam a nos fascinar até hoje. Junte-se a nós enquanto mergulhamos no mundo do Antigo Egito, explorando os mistérios das pirâmides e desvendando os segredos por trás de sua construção. Das pedreiras onde as pedras foram extraídas aos métodos engenhosos empregados para levantá-las e colocá-las, viajaremos no tempo para entender o incrível feito de engenharia que deu origem a essas maravilhas eternas. Para compreender a magnitude das pirâmides, precisamos primeiro entender o contexto em que foram construídas. O período do Antigo Império do Egito Antigo, por volta de 2686 a 2181 a.C., marcou uma época de prosperidade e estabilidade sem precedentes. Essa era, muitas vezes chamada de Era das Pirâmides, testemunhou a ascensão de faraós poderosos que governavam como reis divinos, considerados a encarnação terrena do deus Horus. As pirâmides serviam tanto como túmulos quanto como monumentos para esses reis-deuses. Acreditava-se que elas eram essenciais para a jornada do faraó, para a vida após a morte, onde ele se juntaria ao deus Sol Ra em sua jornada eterna pelo céu. A própria forma da pirâmide tinha um significado simbólico, representando o monte primordial do qual os egípcios acreditavam que o mundo havia sido criado. Dentro dessas estruturas colossais, sistemas complexos de câmaras, corredores e poços foram projetados para proteger os restos mortais do faraó e seus bens terrenos, que se acreditava acompanhá-lo na vida após a morte. As paredes das câmaras funerárias eram frequentemente adornadas com hieróglifos elaborados e cenas da mitologia egípcia, fornecendo ao falecido faraó orientação e proteção em sua jornada para o submundo. A construção de uma pirâmide era um empreendimento gigantesco, exigindo o trabalho de dezenas de milhares de artesãos, trabalhadores e supervisores qualificados. Era uma prova do poder do faraó e da autoridade centralizada do Estado egípcio. A conclusão bem-sucedida de uma pirâmide solidificava o legado do faraó, demonstrando seu direito divino de governar e sua capacidade de comandar os recursos de seu reino. A construção das pirâmides exigiu uma quantidade impressionante de matéria-prima, principalmente pedra. O núcleo das pirâmides era tipicamente construído com enormes blocos de calcário local, extraídos do próprio Planalto de Gizé. Esses blocos, pesando em média 2,5 toneladas cada, eram extraídos com ferramentas de cobre e cunhas de madeira. Para o revestimento externo das pirâmides, um calcário branco de qualidade superior era transportado de Tura, localizada do outro lado do rio Nilo. Este calcário branco, conhecido por sua durabilidade e luminosidade, deu às pirâmides sua aparência brilhante quando foram construídas pela primeira vez. O granito extraído de Assuão era usado para a construção de câmaras internas,
sarcófagos e outros elementos arquitetônicos. Transportar essas pedras maciças das pedreiras até o canteiro de obras era um desafio logístico. Os antigos egípcios contavam com o rio Nilo como sua principal artéria de transporte. Enormes trenós de madeira, puxados por equipes de homens, eram usados para mover as pedras por terra das pedreiras até as margens do rio. Uma vez no rio, as pedras eram carregadas em grandes barcaças de madeira e flutuavam rio abaixo até Gizé. Em Gizé, um sistema de canais e rampas era provavelmente usado para transportar as pedras do rio até o canteiro de obras da pirâmide. Os métodos exatos usados para mover e levantar as pedras no lugar permanecem um assunto de debate, mas é claro que os antigos egípcios possuíam um conhecimento sofisticado de alavancagem, rolos e planos inclinados. Ao contrário da crença popular, as pirâmides não foram construídas por escravos. As evidências sugerem que a construção das pirâmides foi uma enorme obra pública que envolveu o trabalho de dezenas de milhares de artesãos, trabalhadores e supervisores qualificados, todos trabalhando juntos de forma altamente organizada. Esses trabalhadores não eram escravos, mas sim cidadãos egípcios, que eram obrigados a contribuir com um certo número de dias de trabalho a cada ano para projetos de obras públicas, como a construção de pirâmides. Esse sistema de trabalho corvée era parte integrante da economia egípcia e permitia que o faraó mobilizasse uma grande força de trabalho para tarefas monumentais. Os trabalhadores eram organizados em equipes e supervisionados por escribas e capatazes, que mantinham registros meticulosos de sua produção de trabalho. O canteiro de obras era um centro movimentado de atividades, com trabalhadores extraindo pedra, transportando blocos, preparando argamassa e colocando cuidadosamente cada pedra no lugar. A vida desses trabalhadores era sem dúvida árdua, mas as evidências arqueológicas sugerem que eles eram bem alimentados e cuidados. Escavações em assentamentos de trabalhadores perto das pirâmides revelaram padarias, cervejarias e até instalações médicas, indicando que os trabalhadores eram providos e que seu bem-estar era uma prioridade.